As memórias da vida da gente são como fontes perenes que nunca secam. Nossa história é senão a junção de nascentes que desaguam no oceano de saberes e vivências. Uma vez partilhados, servem a dar sentido a outras existências. Girlene Portela, 2018. Então, como eu ia lendo muito sobre a psicanálise, isso foi gerando em mim um desejo de conhecer mais a fundo. Então, a princípio, as leituras que eu fiz em psicanálise era apenas para meu autoconhecimento. Jacques Lacan me chamou a atenção para um universo muito bonito, porque embora ele fosse psicanalista, mas eu o conheci como alguém que trazia uma definição de texto e eu achei genial a definição que ele traz. E a partir daí eu comecei a me interessar por Jacques Lacan enquanto psicanalista, enquanto alguém que trabalhava com várias linguagens. E aí, claro, eu tive que voltar no tempo e comecei a estudar a história da psicanálise, comecei a estudar a partir de Freud. E quanto mais eu lia, mais eu ficava encantada com a maneira como ele trouxe para nós essa dissecação, vamos dizer assim, do aparelho psíquico. A psicanálise, ela adentra outros universos que não a própria psicologia, nem a medicina, e ela começa, especialmente com Lacan, mais tarde, ele começa a estudar, inclusive, a linguística. Por isso, cada vez mais o meu interesse pela psicanálise crescia, porque quanto mais eu lia, mais eu me sentia muito à vontade. E eu começo a estudar Lacan a partir de alguns seminários dele, especialmente aquele em que ele faz uma menção a um dos grandes linguistas que nós tivemos, na verdade dois, né? Ronan Jacobson, e também a gente vai ter uma retomada da obra de Ferdinand de Saussure, que é a pessoa responsável por transformar a linguística numa ciência. E isso me deixa ainda mais e mais fascinada e eu começo a estudar a fundo a obra de Lacan. E após estudar um pouco, ninguém nunca vai deixar de estudar, porque é uma obra extensa e muito densa. E o que interessa para a gente é justamente que ele faz uma retomada de Freud, ele relê Freud. E nessa releitura de Freud, eu começo a ver Freud não só como um neurologista, não só como um psicanalista, não só como um imenso pesquisador, mas principalmente como um escritor genial. A obra de Freud pode ser lida por qualquer pessoa, ele era um excelente escritor. Mas como ele produz conhecimento no século XIX e no século XX, Lacan, em meados do século XX, retoma tudo isso e traz para a gente informações muito mais claras daquele momento sócio-histórico em que a histeria era estudada. E a partir de Lacan eu vou adentrando mais nesse universo da psicanálise e chego a ter um que me faz parar tudo, que é justamente Carl Jung. A partir da minha compreensão da obra de Jung, eu começo a perceber que nós temos muita coisa em comum, já que eu continuo acreditando, embora eu seja uma cientista das letras, embora eu seja uma cientista da linguagem, eu acredito numa série de coisas que que Jung traz, que é justamente a questão da sincronicidade. E eu acredito que não foi à toa que eu me deparei com os estudos de Jung sobre a sincronicidade e eu começo a me interessar também por um outro universo, que é o universo da análise do tarô. E aí eu paro um tempo, começo a estudar a história do tarô e fico muito encantada de ver como as coisas realmente, como Jung trabalha, há uma sincronicidade, há uma necessidade que a gente tem de ir engendrando coisas para que isso se torne algo muito maior. Então, quando eu começo a estudar a história do tarô, e eu vou ver a produção de Jung no que tange a jornada do herói, quando ele vai criar os arcanos, né, os 22 arcanos maiores,
E eu fico cada vez mais fascinada com esse universo, me apresentado pela psicanálise, especialmente por Jacques Lacan e por Carl Jung. E após estudar isso tudo, um dia eu vivo uma situação muito difícil, que mexeu bastante com minha alma. Na verdade, uma não, eu vivenciei 3 situações muito difíceis. E essas 3 situações me levaram a tentar entender por que nós agimos como agimos no momento presente. E aí eu me interesso pela área da psicanálise, mas voltada para a questão da compreensão do universo familiar. Porque eu tive uma família muito diferente, uma família muito especial, e eu queria entender por que algumas coisas aconteciam comigo e com membros de minha família. E eu começo a ler Bert Hellinger, e Bert Hellinger traz para mim um universo muito novo em termos teóricos, porque em termos de vivência, tudo que eu lia na obra de Bert Hellinger tinha reverberação na minha vida, como pessoa, como filha, como irmã, como mãe, como avó. E a partir desse momento eu fiz uma especialização em constelação familiar. Depois da constelação familiar, eu volto para a psicanálise e aí sim eu tenho um desejo muito grande em me tornar psicanalista. Quando eu vou me informar sobre como se forma um psicanalista, eu descubro que eu já tinha um bom caminho andado como professora. Porque quando nós fazemos psicanálise, nós precisamos ter, anteriormente a essa formação, uma graduação. Eu tinha não só a graduação em linguística, mas também a especialização em texto. Eu tinha também um mestrado em linguística e tinha um doutorado em educação. Isso me deixou muito feliz, porque eu já podia me colocar como estudante de psicanálise. Então eu me matriculei em 8 cursos de formação em psicanálise e ao finalizar esses cursos teóricos eu descobri que para ser psicanalista nós precisávamos ser analisados. E eu tinha muita resistência para me analisar. Eu fui várias vezes a muitos psicólogos, nunca tinha feito nenhuma tentativa com psicanalista e não me sentia à vontade. Eu tenho uma coisa que na psicanálise a gente estuda, que é a resistência. Eu resistia a me deixar levar, eu resistia a falar de mim e todas as vezes eu interrompia as análises, mas nesse caso, para me tornar psicanalista, eu precisava me deixar analisar. E comecei a fazer análise a sério, tive um analista que me orientou bastante para que eu pudesse me conhecer, embora eu já tivesse começado esse processo através das leituras, das reflexões que eu fazia. Sou uma pessoa muito resiliente, isso me ajudou bastante a ressignificar muita coisa. Mas quando eu fiz análise, esse caminho se abriu muito maior para mim, porque eu pude ver através de técnicas que os meus colegas psicanalistas utilizavam. E depois dessa análise, eu fiz 1 ano de análise. Eu descobri que para ser psicanalista eu também precisava passar por uma supervisão. E aí, quando eu fiz o curso de especialização em constelação familiar, nós tínhamos uma disciplina final para conseguir o grau de especialista em constelação familiar. Nós tínhamos que fazer constelações com no mínimo 5 pessoas. E felizmente eu tive 10 voluntários. Dentre esses voluntários, eu aproveitei depois para ver se eles poderiam ser os meus analisandos, para que a partir dessas análises que eu fizesse com ele, eu pudesse levar para a supervisão. Eu fui prontamente aceita por essas 5 pessoas que tinham feito já comigo as sessões de
constelação familiar e eu fiz a supervisão, mais um ano de supervisão, apresentando os casos, né, clínicos, e logo depois disso eu tive o diploma, mas ainda não estava satisfeita e concomitantemente aos cursos de formação que eu fiz, eu comecei a fazer um doutorado em psicanálise, porque eu queria adentrar muito mais no universo teórico. Então eu fiz esse doutorado e isso me deixou ainda mais segura para começar a clinicar. Comecei a clinicar e esse vai ser o mote do nosso próximo vídeo, porque eu vou trazer um pouco das dificuldades que eu tive. Todo mundo no início da carreira tem alguma dificuldade. Eu vou falar das minhas dificuldades, da minha inocência, do meu desejo de fazer demais no início. Então, nosso próximo vídeo vai ser justamente para eu falar das dificuldades de quem está começando na área da psicanálise. Tudo aquilo que a gente precisa vivenciar, porque para ser psicanalista você tem que ser analisado e principalmente tem que analisar. Então, voltando para Freire no início da nossa conversa, não é à toa que ele dizia que não se nasce professor, professor se torna, e que não se resolve ser professor um dia às 5 horas da tarde. Eu precisei de muitas tardes, de muitas manhãs, de muitos universos, de muitas leituras, mas ainda assim, ninguém é profissional de cara. No início a gente sempre passa por muitas provas, às vezes a gente pensa em desistir. E no nosso próximo vídeo eu vou justamente mostrar como foi o meu início, todas as dificuldades pelas quais eu passei, porque infelizmente todo mundo só mostra o glamour, só mostra a pessoa quando já está assim conhecido do grande público. A gente passa por momentos muito difíceis e são esses momentos muito difíceis que a gente passa que vai nos tornar melhores a cada dia. Então é exatamente isso que eu vou trazer nos próximos vídeos, para que aquelas pessoas que estão iniciando no processo de formação em psicanálise possa ter uma espécie de ajuda. É isso que eu pretendo fazer a partir de hoje. Agradeço a assistência, agradeço o cuidado que vocês tiveram de ficar até agora, a disponibilidade que vocês tiveram de ficar até agora.